Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 3. Capítulo 16. Eu estava sentado no ônibus escolar, olhando para o meu reflexo no vidro, canalizando meu chakra para os meus olhos. Um olho vermelho com duas Tomoe em um e uma Tomoe no outro apareceu. Enquanto o ônibus se movia rapidamente, eu olhava para os carros que passavam. Normalmente, eles estariam borrados, mas desta vez, eu podia vê-los se movendo claramente. Eu podia até ver como as rodas estavam girando, capturando a maioria dos pequenos detalhes. A velocidade dos meus pensamentos também aumentou drasticamente. Minha cabeça doeu um pouco. Fechei os olhos, pensando que meu cérebro não estava acostumado com uma carga de informações como esta. Havia algo sobre esses olhos, e eu esperava que não fosse má sorte e tragédia. Pesquei 2 vezes e os olhos vermelhos desapareceram, sendo substituídos pelos meus roxos escuros. Então, assim que eu tiver 3 Tomoe, eu verei uma imagem do próximo movimento deles. Mas por enquanto, eu deveria deixar meu cérebro se acostumar com mais recebimento de informações. Pensei enquanto pegava meu celular e o ligava, uma chuva de mensagens inundando meu telefone. Eram da Nejire e eram assim. E oi, você está aí. Eu só queria te dizer que gostei do nosso tempo. Por que você não está atendendo? Você está me evitando? Abri os olhos arregalados, massageando a têmpora e murmurei, que dor de cabeça. Essas coisas nunca acontecem quando você está solteiro. A melhor coisa a fazer agora é não esperar até encontrá-la cara a cara. Desculpa, eu dormi demais ontem e minha bateria acabou. Acabei de ver suas mensagens agora. Oh, entendi, ela respondeu instantaneamente. Eu respondi, te vejo na aula? Com isso enviado, coloquei meu telefone de volta no bolso e cruzei uma perna sobre a outra. Suspirei pensando que esta situação não era tão tensa quanto a noite passada quando eu tinha espancado um vilão. As notícias sobre o Sam não tinham se espalhado. Talvez ele tenha fugido, talvez ele tenha sido pego pelos policiais. Mas com a perna dele estilhaçada, eu duvidava que ele pudesse fazer muito. Eu poderia ter certeza de que ele seria preso. Mas essa não era a minha responsabilidade em primeiro lugar e mais importante, eu teria colocado minha carreira em perigo. Você pode pensar que eu sou mau, mas isso não importava para mim. Meu princípio é fazer o bem, a menos que isso me coloque em perigo. Depois de chegar à escola, fui direto para minha sala. Eu odiava que a Academia UA fosse uma escola muito grande, já que demorava bastante tempo para chegar à minha turma, onde vi meus colegas de classe conversando. Sentei-me e cruzei uma perna sobre a outra, massageando minhas têmporas devido à falta de sono. Eu ainda não havia atingido o nível de cultivo onde não precisaria de sono. Mas, seja o que for, olha quem apareceu, Nejire disse enquanto estava parada ao lado do meu assento. Eu sorri, oi senpai. Ela sentou na minha mesa dizendo, por que você não me respondeu ontem? Por acaso, você recebeu minha mensagem? Perguntei, sabendo a resposta. Ela pegou o celular e rolou a tela, suas sobrancelhas se levantando. Ela disse, mas você não podia ter respondido mais cedo? Você verificou seu celular assim que o conectou? Quer dizer, você deveria pelo menos esperar alguém te mandando mensagem, não? Ela tinha razão, eu deveria ter esperado alguma mensagem dela, já que tivemos um encontro onde eu apliquei minha virilha no bumbum dela. Pode ter parecido que eu a ignorei, então é melhor dar uma desculpa para deixar todos felizes. Dando de ombros, respondi, a bateria do meu irmão acabou e ele pegou o carregador primeiro. Mamãe disse que conectaria o meu assim que o do meu irmão estivesse carregado. Alerta de spoiler, ela não fez. Ela suspirou de alívio. Curioso, perguntei, algo estava te incomodando? Por um momento pensei que você estava tentando me evitar, ela disse. Então ela era insegura. Mas está tudo bem, certo? Ela acrescentou com um sorriso. Rindo levemente respondi, e eu aqui estava pensando em te convidar para um café depois da escola. Sério? Ela disse, pescando 2 vezes antes de sorrir, que legal da sua parte. Mas eu não bebo café. Leite? Perguntei. Eu não sou uma criança, ela respondeu, inchando as bochechas com ar. Que pena. Ela nem perguntou que tipo de leite eu estava oferecendo. Eu gostaria de te tratar como uma, eu respondi. Ocupem seus lugares, Midnight disse ao entrar na sala, se alguém tiver um encontro mais tarde, reconsidere. Para a tarde, vocês terão uma batalha de simulação. Nejire saiu da minha mesa e sentou-se em seu lugar. Uma batalha de simulação? Um dos alunos sentados na frente perguntou. O que é isso? O professor de vocês, Snip, irá monitorá-los. Uma batalha de simulação é um jogo onde uma equipe finge ser heróis e a outra finge ser vilões. É para ajudá-los a se acostumar a lutar contra pessoas com diferentes tipos de individualidades e ajudá-los a se acostumar a usar a sua própria. É claro, a equipe de heróis deve se esforçar ao máximo para evitar causar danos ao ambiente. Um aluno fez uma pergunta, mas Midnight disse, deixem suas perguntas para o outro professor. Por enquanto, vocês terão suas aulas normais. Ela se virou para o quadro para escrever o plano do dia. Sim, virou. Isso é o que todos os garotos aqui esperavam. Dá a todo homem um motivo para acordar de manhã. Eu balancei a cabeça, afastando essas ideias pecaminosas. Então tivemos nossas aulas normais de matemática e física e finalmente história e inglês. Eu me perguntei por que diabos heróis que eram treinados para lutar tinham aulas de matérias como estas. Esses heróis nem sequer iam para a faculdade. Então, se eu me tornasse um herói, eu não teria que ir para a faculdade para dar aulas. Eu ganho muitos anos livres pela frente, e ninguém me desprezaria academicamente. Não é à toa que todo mundo quer ser um herói. Assim que as aulas terminaram, fui para a cantina como todos os outros e começamos a comer. Nejire veio e sentou-se de frente para mim, olhando para o meu prato. Uau, quanto é isso? Ela perguntou. Kenshiro, é muita comida. Na Academia UA, você tem todo tipo de comida apresentada. E você pode comer sem limite. Havia até vagil aqui. Quão rica essa escola era. Mas eu não me importava. Decidi aproveitar a oportunidade.
Além disso, quando você constrói uma boa quantidade de músculos, pensar em perdê-los devido a pouca comida pode ser um pesadelo às vezes. Melhor não desperdiçar então, eu respondi, comendo e olhando para o prato dela. Ela tinha um pouco de bife, salada e outro prato que eu não sabia o nome. Você parece feliz, Nejire disse. O que aconteceu a propósito? Eu acabei de perceber que a gente não precisaria ir para a faculdade? Tem que ir para a faculdade? Por que alguém pensaria nisso? Ah, certo, você só descobriu sua individualidade ultimamente. Então pessoas sem individualidade se preparam para anos acadêmicos? Ela disse enquanto o dedo estava perto dos lábios, os olhos olhando para o teto. Ela tinha uma individualidade forte, então parecia que nunca tinha considerado a faculdade. Ela me confirmou que a ignorância sobre a carreira do homem normal era uma felicidade. Ela não tinha ideia de quão infernal era o período de exames na universidade. Como você tinha que lidar com professores que tinham complexos de superioridade que poderiam transformar seus anos acadêmicos em um inferno vivo. Sim, pessoas sem individualidade tendem a se sentir assim, eu respondi. Pensando em mudar de assunto, eu disse, não estou interessado nisso. Diga-me, o que você fez ontem? Estou curioso depois do alvoroço que você fez nas mensagens. Bem, depois que cheguei em casa, encontrei um de cuidados com a pele. Ela disse, e eu perdi o fio da meada do que ela estava dizendo, então me concentrei no sabor da comida enquanto olhava para o rosto bonito dela. Quando a garota é bonita, o que ela diz não é importante, desde que não seja, estou grávida, ou devemos dar um tempo, ou alguém morreu. Sempre que ela pausava, eu respondia levantando as sobrancelhas, dizendo, sério? O que aconteceu em seguida? É claro, isso mudou quando percebi que algo ruim aconteceu, nossa. É uma habilidade desenvolvida quando você tem pessoas que gostam de falar muito ao seu redor. Obrigada, Kenshiro, você é um bom ouvinte, ela disse, o que me rendeu um aceno de cabeça. De nada. Eu respondi, olhando para a hora, o intervalo de almoço acabou. Acho que é hora do treinamento de simulação de batalha. Se ficarmos no mesmo time, seria incrível. Se ficarmos uma contra o outro, eu vou te dar o troco por me fazer preocupar ontem, ela disse com um sorriso mais inocente que se podia ver, e eu não a levei a sério. Rindo, dei um tapinha no ombro dela, dizendo, eu mal posso esperar por isso. Eu também, ela disse, antes de seguirmos juntos para a sala de aula. Capítulo 17. Eu estava com minha turma no andar mais alto do prédio, olhando para as telas das câmeras. Todos nós estávamos vestindo nossos trajes de herói. Na frente das telas estava um homem mascarado com um traje de cowboy. O nome dele era Snip, e ele era nosso professor de combate. Na tela estávamos vendo times de 2 contra 2, lutando entre si. Eu tinha que dizer, nem muitos na minha turma tinham individualidades impressionantes, e se tinham, possuíam fraquezas fatais. Mas havia espaço para melhorias como Mineta havia feito. Como eu vinha comprando bolas dele, sua capacidade de produzi-las aumentou. Mas infelizmente para ele eu não estava mais as comprando. Quando Mineta ficou quebrado e sua namorada o deixou, ele passou por uma fase em que continuava puxando as bolas de sua cabeça até sangrar, o que lhe causou um aumento significativo em sua capacidade de produzi-las. Pena para ele que eu não podia vender joias toda vez sem ter uma desculpa legítima. Eu me meto com todo tipo de gente, exceto o fiscal de impostos. Próxima equipe, Kenshiro e Tamaki como heróis contra Nejire e Lola como vilãs. Nejire olhou para mim e bateu palmas, dando um sorriso largo. Isso vai ser divertido, ela disse. Eu vou te fazer pagar por não responder minhas mensagens. Nós já conversamos sobre isso, eu disse, perguntando-me se ela estava testando meus limites ou algo assim, ou se estava falando inocentemente. Tamaki se levantou ao meu lado, respirando fundo e dizendo, vamos acabar logo com isso. Virei a cabeça para ver a nova personagem que este mundo criou para preencher o vazio na turma. Lola. Uma garota com altura acima da média de 170 centímetros, com braços definidos, longos cabelos rosa amarrados em tranças, olhos rosa e feições marcantes. Seu traje era uma armadura pesada feita de metal. Se eu não estava enganado, a individualidade dela deveria ser sobre controlar metais, o que explicava por que ela podia carregar essa armadura. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu, acenando o polegar na frente de seu pescoço. Era como se estivesse dizendo que me mataria. Suprimindo minha vontade de levantar o dedo do meio para ela, dei de ombros. Se ela pensava que isso era o suficiente para me assustar, então ela deveria reconsiderar, pois eu tinha dado uma surra em Sam e suportado sua intenção assassina. Tudo bem fingir que não está com medo, Lola disse, antes de me dar um sorriso caloroso. Se as coisas ficarem muito dolorosas, não hesite em desistir. Eu soltei uma risada gutural, achando-a engraçada. Por favor, não se contenha. Vocês estão flertando? Nejire perguntou, quase rindo de sua companheira de equipe. Não, apenas falando de forma agressiva, eu respondi. Talvez Tamaki se interesse. Eu passei meu braço em volta do meu colega de classe, pensando se eu deveria ajudá-lo com seu problema de timidez. Tamaki olhou para Lola e levantou a mão, dizendo, oi. Você também vai morrer, Lola respondeu. Eu reprimi o riso quando Tamaki abaixou a cabeça e disse, todo mundo vai morrer em algum momento da vida. Mas obrigado pela informação. Está tudo bem. Eu garanti ao meu colega de equipe. Nós vamos cantar Baka Mitai depois. Ele me deu um olhar sem vida, como se estivesse perguntando se eu estava falando sério. Mexa um bumbum, disse Snip. Não temos o dia todo. Colocando minhas mãos no bolso, olhei para o prédio de 6 andares à minha frente. Era certamente grande e eu estava me perguntando quanto custou para fazer. O governo é generoso com o ensino de heróis, eu comentei. Não é à toa que eles são tão bem pagos. Com o dano público que eles estão prevenindo, é um bom investimento, respondeu Tamaki. Então, como está sua namorada? Nós estamos apenas saindo. Nada oficial ainda, eu respondi. Eu quis dizer como ela luta. Alguma fraqueza conhecida em sua individualidade? Tamaki perguntou. É muito poderosa, acho que vamos perder. Sem mencionar que Lola pode controlar metais.
Ele tinha um ponto. A individualidade de Nejire era muito poderosa, embora não tanto quanto mostrado no anime, porque os eventos canônicos foram alguns anos depois. Ela ainda tinha espaço para melhorar, mas ainda assim, ser atingido por uma onda de choque invisível que tinha o potencial de destruir um prédio não era brincadeira, e não vamos esquecer que não é fácil se defender contra ondas de choque. Você teria que apenas aceitar o dano, e ela tinha uma vantagem em um espaço aberto. Se lutássemos lá, ela poderia simplesmente voar e soltar ondas em mim, e eu não teria nada a fazer além de atirar coisas e desviar enquanto tentava prever quando seria atingido. Mas agora, este não era um espaço aberto. Era fechado, e estávamos em um jogo. Eu levantei meu dedo indicador, dizendo, não é como se tivéssemos que lutar contra elas diretamente. Temos apenas que tocar na bomba e dizer segura. Primeiro nos separamos e tentamos observá-las. Eu então localizaria a bomba e seguiríamos em frente. E como você vai fazer isso? Ele perguntou. Eu sorri como se estivesse esperando que alguém perguntasse. Eu caminhei até a parede do prédio, colocando minha mão na primeira janela. Com um simples puxão, meu corpo voou para o andar superior, e eu me segurei na saliência da janela. Eu tinha alta força em comparação com a minha massa. Eu levantei minha outra mão, formando o sinal de ok. Tudo bem, você consegue. Ele deu de ombros antes de entrar pela porta. Com janelas ao redor, eu podia me esgueirar como um ninja e espionar para encontrar a bomba falsa. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar para ouvir meu colega de equipe sendo chutado para entrar e segurar a bomba. Como um futuro herói, eu não deveria ter que usar meu colega de equipe como isca. Mas novamente, se um herói estivesse em uma situação difícil, um sacrifício era obrigatório. Comecei a pular entre as saliências das janelas, correndo na parede como um personagem de Assassin's Creed. Bum bum. Não muito tempo depois, uma parede foi jogada em pedaços, seguida pelo som de uma explosão. Aquela foi uma onda de choque forte. Janelas continuaram a quebrar uma após a outra. Tamaki deve ter estado fugindo de Nejire e talvez quem mais Lola. Eu entrei pela janela tendo uma boa ideia de onde a bomba deveria estar. Deve estar no salão do meio, por volta do 5º andar. Colocando minhas mãos no bolso, eu caminhei, sem me incomodar em esconder minha presença enquanto assobiava. Meu sentido de audição me alertou sobre algo prestes a perfurar a parede, e eu pulei para trás. Um cano de metal esmagou a parede e atingiu meu local original como um chicote. Por um segundo, eu me arrepiei. Chicotes não deveriam ser subestimados, muito menos um de metal pesado. Mais canos de metal apareceram à esquerda e à direita, vindo em minha direção. Por um segundo, ativei meu Sharingan, vendo-os se moverem lentamente, me dando uma janela para antecipar o padrão deles. Dando um passo para a esquerda, eu inclinei a cabeça. Os canos de metal caíram ao lado dos meus pés. Essa foi por pouco, eu disse, pulando e aterrissando no telhado, grudando nele. Olhei para o metal lá embaixo que parecia ganhar vida. Essa era realmente uma individualidade assustadora se caísse nas mãos de vilões. Você sabe, a maioria dos prédios tinha metais como estrutura principal. Manipule-os e você o destruiria facilmente. Você desiste? Veio a voz de Lola sem que ela estivesse na imagem. Nunca desista, Nanana. Eu cantei. Só porque sua voz é irritante, ela disse. Um monte de metal perfurou o telhado e circulou ao meu redor. Eu soltei meu chakra e aterrissei no chão antes de ativar minha aura vermelha em volta do meu punho, socando a pedra que caía. Isso é seriamente perigoso, eu disse, olhando para a esquerda e para a direita, tentando localizar a fonte do som. Você não tem ideia do que é perigoso. Ela respondeu, e desta vez consegui localizá-la pelo som. Tudo o que eu precisava fazer era evitar ser atingido. Tomando uma postura de artes marciais, notei como canos de metal apareceram das paredes, me cercando por todos os lados. Isso geralmente seria um checkmate, mas eu tinha uma maneira de lidar com eles. Notei como cada cano me atacava como um chicote. Eles eram rápidos, mas eram previsíveis. Antes de se moverem em uma direção, eles precisavam aumentar a velocidade, o que tornava fácil prever. Eu desviei, pulando e deslizando em diferentes direções. Eu ativei meu Sharingan novamente, e notei como apenas um par de canos podia se mover por vez. Ela pode mover uma massa limitada. A julgar pelo peso de sua armadura, eu poderia dizer que é o peso ou a força dela. Nesse caso, vou me deixar ser capturado. Eu pensei enquanto o espaço em que eu estava me movendo estava ficando mais estreito. Finalmente um cano se apertou em volta da minha perna, me levantando antes que mais canos se movessem, amarrando meus outros braços e pernas. Você não deveria ter se rendido quando eu estava agindo de forma legal, Lola disse enquanto aparecia caminhando em minha direção. Eu balancei a cabeça e dei de ombros. Ela riu. Então você está pronto para morrer. Se você tem a capacidade de controlar uma certa massa, então você não deveria tentar amarrar alguém que te supera em força. Eu movi meus braços e pernas, puxando o metal, resultando em Lola apontando as mãos para mim. Os metais aplicaram resistência, e eu pude vê-la cerrar os dentes. Meus músculos começaram a inchar, veias neles. Então, com um puxão, eu quebrei as algemas, aura vermelha envolvendo meu corpo inteiro. Ao mesmo tempo, ela caiu, sua armadura parecendo puxá-la para baixo. Omaiva mou Shinderu. Eu disse. Ela apontou as mãos para mim, pedaços de sua armadura voando em minha direção. Minhas mãos envolvidas com aura, eu soquei no ar. Quando a aura a atingiu, ela foi arremessada contra uma parede, quase sendo nocauteada. Essa pirralha tem potencial. Eu pensei enquanto inclinava a cabeça, desviando de um pedaço de metal. O que eu notei sobre mim mesmo quando fui para o quarto foi que eu podia me lembrar de tudo fotograficamente, até o menor detalhe. Este é o poder dos olhos amaldiçoados. Eu desativei meu Sharingan e caminhei. Depois que encontrei a bomba, coloquei minha mão nela, dizendo, segura. Equipe Heróis vence, disse uma voz no meu ouvido de Snip. Isso é chato. Eu estava prestes a te pegar. Nejire disse enquanto aparecia voando em minha direção. Ela aterrissou em seus pés, suspirando pesadamente.
Mais sorte na próxima vez. Eu respondi enquanto dava um tapinha no ombro dela. A propósito, onde está meu colega de equipe? Ele perdeu a consciência. Acho que eu o atingi com muita força. Com muita força? Eu perguntei. Eu pensei que ele desviaria. Ela respondeu. Você não pega pesado quando acha que seu oponente desviaria. Você pega pesado quando acha que seu oponente não pode desviar. É um desperdício de resistência. Melhor usar menos energia se você quiser controlar o movimento deles. Colocando o polegar no lábio, ela respondeu. Entendi. Esse é um bom conselho. Ela se virou para olhar para sua companheira de equipe inconsciente. Você não pegou muito pesado com ela? É um ataque de longo alcance. Considerando que ela não se conteve, eu fui muito suave. Eu respondi com a testa franzida, olhando para meus pulsos envoltos em canos de metal. Canalizando minha mana para minhas mãos, eu esmaguei os canos e me libertei. Felizmente não é totalmente metal. Logo, a equipe médica veio e pegou nossos colegas de equipe. Eu saí do prédio com Nejire, voltando para o centro. A propósito, você tem planos para mais tarde? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça negativamente. Então que tal tomarmos um café? Ela convidou. Pensei que você disse que não gostava. Eu vou pedir outra coisa. Claro, eu respondi com uma expressão estoica que continha a expressão facial de uma criança muito feliz. Capítulo 18. Após o treinamento de batalha, eu perdi o spot de MVP, ficando abaixo de outra equipe de heróis. Aparentemente você deve considerar mais o dano que você causa ao prédio do que o dano que você deveria causar ao vilão. Isso, e o fato de que eu usei meu colega de equipe como um cordeiro sacrificial. Desculpa, Tamaki, eu disse enquanto saíamos da aula. Ele suspirou, nós ganhamos mesmo assim. Mas seu tom ainda tinha um toque de tristeza. Ele sofreu alguns hematomas. Mas graças à sua individualidade ele conseguiu se curar rapidamente. Mas você apanhou muito, eu respondi. E você estava sozinho, ainda por cima. Você não apanhou da Lola? Respondeu Tamaki, parecendo um pouco ofendido. Pensando bem, acho que você deveria me agradecer pelo meu plano, eu disse. Aquela Lola usou os canos de metal como chicotes. Você não tinha como lidar com eles. Ai, isso deve doer, disse Tamaki. Eu mal desviei de uma bala, eu disse, balançando a cabeça. Saímos da escola e Tamaki levantou a mão, dizendo, até amanhã. Sim, até mais, eu respondi. Virando a cabeça, encontrei Nejire me esperando, com as mãos atrás das costas. Vendo seu rosto fofo e inocente, pensei em beijá-la novamente. Eu tinha feito isso ontem, antes de lutar contra Sam. E então houve aquele drama sobre eu tentar evitá-la e corrigir as coisas. Eu queria ir para algum lugar privado e relaxar. Fiquei ao lado dela, com a mão no ombro, eu te fiz esperar muito? Na verdade, não, ela disse. Para onde você quer ir? Você que me convidou para tomar um café. Tem algum lugar em mente? No centro da cidade, ela disse. Em vez de pegar o ônibus, poderíamos chegar lá rapidamente com o trem. Se estiver tudo bem para você. Por que não estaria? Eu não sei. Algumas pessoas têm fobia de trens porque ocasionalmente são expostas a ataques de vilões, ela explicou. Eu assenti e disse, não se preocupe com isso. Então pegamos o trem, sentando-nos com uma perna sobre a outra. Eu não sabia como começamos uma conversa, mas falamos sobre as lutas que vimos na escola. Nejire acabou fazendo comentários sobre todos, sem saber que os donos deles poderiam se magoar se ouvissem. Assim que as coisas estavam ficando tranquilas, eu tive uma sensação de formigamento nas minhas costas. Minha orelha se animou como se houvesse algo sacudindo o chão em que estávamos. Foi meu sentido de guerreiro que me alertou. Kinshiro, Nejire chamou seu rosto. Por que você está franzindo a testa de repente? Eu tenho um mau pressentimento de que há uma fera gigante ou uma pessoa muito forte causando danos. Olhei pela janela, observando os edifícios altos. Eu posso estar ansioso, mas eu tive a sensação de que estamos indo para um lugar ruim. Eu podia sentir as vibrações. As coisas parecem pacíficas, disse Nejire, sua reflexão aparecendo no vidro. A visão embaçada começou a ficar mais clara, apesar de eu não ter ativado meu Sharingan, o que significava que o trem estava desacelerando. Vamos parar aqui, eu disse. Tanto faz, Nejire encolheu os ombros. Saímos do trem, esperando que eu estivesse paranoico. Assim que o trem começou a se mover novamente, uma figura gigantesca de um homem apareceu. Se minha estimativa estivesse certa, ele deveria ter cerca de 8 a 10 metros. O gigante pulou, aterrissando no meio do trilho. O trem parou à força, alguns vagões voaram para lá e para cá. Um deles veio em minha direção. Segurei Nejire pela cintura. Ao meu lado estava outra mulher de meia idade. Reagindo rapidamente, ativei minha aura e Shi pulando para frente e me abaixando. Se eu pulasse para trás, o vagão rolaria em minha direção. Por um momento pensei que meu coração parou de bater. O tempo fluiu mais lento do que costumava. Soltei as duas garotas e virei a cabeça. A 50 metros de distância, havia uma criança que segurava sorvete, de mãos dadas com a mãe. Eu tenho que admitir uma coisa. Eu odeio cenas sangrentas. Primeiro, liberei todas as minhas energias. Segundo, deixei uma explosão atrás de mim, correndo com o pesado pedaço de metal enquanto segurava as duas pela cintura, as levantei e pulei alto no ar. Minhas pernas estavam doloridas pelo uso combinado de todas as minhas energias. Aterrissando de pé, coloquei as duas no chão. Elas me encararam com olhos arregalados e bocas abertas, mal percebendo o que tinha acabado de acontecer. Virando a cabeça, vi como o gigante entrou em fúria chutando e socando. Eu me perguntei o que deu na cabeça desse homem para agir dessa forma. O movimento dele era como uma dança de invocação de herói para levar uma surra. Nenhum vilão racional faria isso. Enfim, é melhor chamar profissionais para lidar com eles. Alcançando o bolso, peguei meu telefone. Então veio o choque. Estava esmagado? Foi minha aura, ou foi a pressão das minhas coxas que causou isso? Olhei para o gigante com adagas nos olhos. Parecendo notar meu olhar, o gigante moveu sua boca de tubarão. O que é que você está olhando, seu babaca? Eu sei.
Espera-se que os civis não lutem contra vilões e que devam fugir. Mas há exceções como a autodefesa quando não havia outro jeito. Vendo quão grande você é, eu me pergunto quão larga é a bolsa asterisco da sua mãe, eu perguntei. Por outro lado, não havia lei contra falar besteira. O que você disse? Ele perguntou, caminhando lentamente em minha direção, cada passo fazendo o chão tremer. Eu sei que com todos os meus músculos, se eu for atingido por alguém tão grande, então não sairei ileso. A diferença na classe de peso era muito grande. Eu só me pergunto, eu respondi, por que vilões como você ficam em fúria em um lugar público? É como se você estivesse pedindo para ser preso por heróis. Você não tem para onde ir. Eu apontei minha mão para o lado, todo mundo viu seu rosto, e eles estão filmando. O que você espera que aconteça? Eu vou levar vocês como reféns, então ele disse, continuando a caminhar em minha direção e estendendo a mão. Você vai ser preso de qualquer maneira, eu abri meus braços. Você não pode consertar nada. Você só pode piorar as coisas para si mesmo. Você pode pegar 5 anos, 10 anos ou uma vida inteira. A escolha é sua. As mãos do gigante tremeram, lágrimas se acumulando em seus olhos. Eu nunca tive a intenção de ferir ninguém. Eu estava trabalhando duro para pagar o aluguel. Mas o CEO atrasou meu pagamento, e quando eu reclamei, ele me demitiu. Eu fiz o meu melhor, mas minhas dívidas aumentaram. Meu advogado disse que eu iria para a cadeia se eu continuasse com isso, e se eu não puder pagá-lo, estou sozinho. Eu não sabia como as coisas terminaram, mas... Ele colocou as mãos no rosto, eu desmoronei. Eu acabei de fazer um vilão chorar e me contar sua triste história de fundo? Foi o chakra na minha voz? Está tudo bem, grandão, eu respondi, tentando acalmá-lo. De acordo com a lei, você pegará menos tempo por ter desmoronado. Talvez você receba alguma ajuda mental, mas não piore as coisas para si mesmo. Pense na sua família. Certamente há alguém que você verá eventualmente. Minha filha, ele respondeu. Sabe, não poder ver mais alguém não é diferente de saber que eles estão mortos, eu continuei. É assim que vocês dois se sentirão se você pegar uma prisão perpétua. O gigante caiu de joelhos. Assim que olhei para ele para ver o que estava errado, um pé muito grande de uma gigante ainda maior o chutou no rosto, enviando-o voando para o prédio. O que passou por mim foi uma nádega que era maior do que meu quarto. Ativando meu Sharingan, eu tive que ver as coisas em câmera lenta. A bochecha da gigante se moveu, seguida por um cabelo loiro gigante. Sim, uma mulher gigante de cerca de 20 metros com uma fantasia apertada. O gigante atingiu um prédio próximo, quase o fazendo desabar. Muitos carros foram esmagados enquanto a mulher ateiçava. Esqueça este cara. Esta mulher causou mais danos do que o vilão havia feito até agora. Ela o tinha enviado voando para outro prédio desnecessariamente. Virando a cabeça, notei muitas pessoas tirando fotos enquanto a gigante começava a posar. Esta cena é familiar. O cânone começou. Onde está o cara da madeira? Talvez eu tenha atrasado o gigante para a loirinha chegar aqui primeiro? Eu estreitei minha sobrancelha enquanto colocava a mão na testa. Havia uma notificação do sistema, mas eu a ignorei. Capítulo 19. Enquanto eu tomava café, virei a cabeça e olhei para a imprensa que cercava a heroína loira, uma garota pequena de 160 centímetros. Ela era uma nova heroína em ascensão, e era sua primeira aparição. A mídia amava heroínas com bundas e seios grandes, e eles não perderiam a chance de cobrir a maior delas com toda a atenção. Por que eu estava pensando na bunda dela? Balancei a cabeça. Era graças ao Sharingan que eu podia me lembrar de cada detalhe fotograficamente. Até minha memória fotográfica tinha despertado. Eu conseguia lembrar de imagens na parte de trás da minha cabeça facilmente. Você está bem? Nejire perguntou, acenando com a mão na frente do meu rosto. Você está agindo estranho desde que aquilo aconteceu. Faz menos de 1 hora, eu respondi calmamente. Suspirando, olhei para ela e disse, você se machucou? Então coloquei minha mão na testa e no rosto dela, tentando sentir se seu corpo havia superaquecido. Não, graças a você, ela disse, com as bochechas ficando um pouco vermelhas. Retirei minha mão e acrescentei, isso é um alívio. Acho que poderia ter sido pior se não tivéssemos ouvido seu instinto. E você salvou algumas pessoas, ela suspirou, bebendo um suco de morango. Sim, eu respondi, abaixando a cabeça e suspirando. Você está triste por causa daquele vilão? Nejire, digamos que você trabalha com a polícia e há uma situação de reféns. Como você se sentiria ao realizar a ação? Mas então, o franco-atirador atira. A analogia não era a que eu tinha em mente. A que eu tinha em mente era que lutar contra o vilão era um acordo fora do meu preço. A única coisa que eu podia fazer era negociar o preço. Mas assim que eu estava prestes a garantir a vitória, alguém veio, exibiu seu dinheiro e tirou o acordo de mim. Haha, acho que você está certo. Eu também ficaria brava. Mas ainda assim, bom trabalho, ela respondeu, estamos vivos, e isso é o que importa. Seu desânimo é bem bobo. Brutalmente honesta, eu suspirei, pensando que eu não perdi nada de qualquer maneira. Deixe-me te animar, Nejire disse de repente, fazendo-me levantar a sobrancelha. Quando olhei para ela, seu rosto estava se aproximando do meu, e suas bochechas estavam ficando mais vermelhas. Por um segundo, eu esqueci o motivo de estar deprimido, e abri a boca para os lábios dela. Suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas, sua língua dançou com a minha, e eu senti como se estivesse derretendo em outra dimensão. Quando ela se afastou do beijo, havia um rastro de saliva nos ligando. Ela sorriu, e eu fiz um movimento de tesoura com o dedo cortando aquela corda. As pessoas ao redor estavam nos olhando, especialmente os idosos. Não deixe que esses idosos o enganem pensando que eles têm ética melhor do que a geração atual. Eles apenas fingem para ganhar algum status social. Em sua juventude, muitos deles fizeram coisas que não poderiam ser chamadas de éticas. Você se animou? Ela perguntou. Eu estava me sentindo para baixo? Perguntei, apontando para mim mesmo. Nós rimos. De qualquer forma, o dia ainda é longo. Quer brincar? Claro, ela sentiu.
Havia um parque próximo, um lugar típico para um encontro no ensino médio. Bem, não neste país de qualquer maneira, já que o lugar típico eram lugares de karaokê mais baratos do que um quarto de hotel. De qualquer forma, tivemos um bom encontro até o sol se pôr. Então nos separamos para ir para as casas um do outro. Os civis que foram atacados pelo vilão fizeram o mesmo. Eles não foram para terapia ou algo assim, apenas direto para casa. É normal para as pessoas neste mundo. Na minha vida anterior, no meu mundo anterior, uma criança iria para terapia se ouvisse um palavrão. Chegando em casa, anunciei que estava de volta. Mineta veio ao meu encontro, perguntando se havia algum negócio, ao que eu respondi balançando a cabeça. O pobre coitado tinha provado o dinheiro, e agora estava voltando a ser pobre novamente. De qualquer forma, fui para o meu quarto, fechei a porta e pulei na cama. Abri o sistema, recebendo uma série de notificações. Mais 50.000 moedas de ouro. Orochimaru te enviou uma fita de vídeo, Orochimaru te enviou uma TV. Orochimaru me enviou muitas coisas. Parecia que ele queria me mostrar algo. Considerando que ele até me enviou 50.000 moedas, pensei que ele estava feliz com alguma coisa. Tirei a TV do armazenamento e a fita. Coloquei a fita dentro da TV, que tinha selos ao redor. Os selos reagiram, criando eletricidade que acendeu a TV. Uma imagem de um homem pálido sorrindo para a câmera apareceu. O homem pálido era uma versão da vida real de Orochimaru. Kenshiro-san, eu queria te mostrar algo interessante, ele disse antes de virar a câmera. Uma figura gigante de energia azul de 30 a 50 metros estava de pé segurando duas espadas. Um homem em armadura vermelha estava dentro dessa figura, e ele tinha cabelo espetado e comprido. Suzano, eu me perguntei. Não me diga. Abri os olhos arregalados. Madara, eu vou te mostrar como eu era nos meus dias de glória, disse uma voz grave. Sem erro, era Madara Uchiha. Agora está uma lenda entre lendas, Orochimaru disse. Agora veja isto. Orochimaru segurou dois tubos. Um tinha uma substância branca e o outro tinha sangue. A substância branca parecia ser a saliva de San. Assim que Orochimaru misturou os dois líquidos, a energia azul desapareceu, e o homem dentro dela caiu de uma altura extrema. Não se podia dizer se ele estava morto ou incapaz de se mover. Então a saliva de San é como Death Note, mas mais como um paralisar Note. Misture-a com o sangue de alguém, e ela fica paralisada. Orochimaru começou a rir. Isso é incrível. Eu revivi Madara Uchiha e agora estou prestes a possuí-lo. A foda mais fácil que eu já fiz. Pensei que em algum lugar no multiverso, eu posso ter sido a razão pela vitória do mal. Não é à toa que Orochimaru tinha aceitado o contrato naquela época. Ele não queria apenas lucrar com isso, ele queria por razões pessoais. Mas ainda assim, Orochimaru era como um rei em seu mundo. Ele poderia obter toneladas de ouro, o que poderia ser uma fortuna no sistema. Ele não precisava realmente lucrar com as negociações. Ele pode estar no sistema para vender coisas para subir de nível e conseguir coisas interessantes. Considere-se sortudo, Kenshiro-san, por você poder ficar com 50% do lucro, disse Orochimaru. Estou feliz por estar esperando mais sangues raros de você. Fufufufu. Eu desliguei a TV, revirei os olhos e suspirei pesadamente. Deixei uma mensagem para ele. Você pode me vender o conhecimento do cara? KKKK. Não. Veio uma resposta imediata. Eu tomei conta do corpo dele. Suspiro. Uhahaha. Eu sou a existência mais forte do mundo agora. Mas a chave para a verdadeira imortalidade reside no nível 4 ou 5, de acordo com o que ouvi. Capítulo 20. Após aquela conversa estranha com meu parceiro de negócios, Orochimaru, eu balancei a cabeça e passei a noite comprando. Procurando algo para me ajudar a romper para o reino da terra. Os métodos de cultivo eram relativamente baratos em comparação com os medicamentos e recursos de nível superior. É por isso que eu precisava de dinheiro, o que não será um problema agora, já que Orochimaru poderia vender a saliva de San e produzi-la. Não, ele apenas venderia as enzimas, já que a saliva em si poderia ser clonada. Para mim, essas eram boas notícias, já que eu estaria recebendo uma boa quantia de dinheiro com isso e mais ninguém a clonaria. Ele trabalharia e faria negócios, eu ficaria deitado e teria renda. Antes de dormir, gastei meu dinheiro comprando algo, aproveitando um desconto de 20%, antes de colocá-lo à venda pelo mesmo preço novamente, aproveitando a taxa de transação gratuita. Agora eu só precisava ser paciente um pouco para obter meu lucro. Eu quero subir de nível, no entanto, e ver o que há em mundos superiores. Com esse pensamento, adotei uma pose meditativa e cultivei até amanhã antes de ir para a escola. Eu pensei que seria repreendido ou algo assim depois do que fiz ontem, entrar em uma conversa com um vilão e salvar algumas pessoas. Mas isso não aconteceu de forma alguma. Quando entrei, alguns dos meus colegas de classe olharam para mim antes de conversarem entre si. Achando isso estranho, sentei-me ao lado de Tamaki e perguntei: sobre o que todos estão falando? Você não sabe? Você está tão alheio? Eu balancei a cabeça. Houve algum evento importante agora? A professora explicará de qualquer maneira, disse Tamaki. Assim que ele fechou a boca, Midnight entrou, e eu parei de fazer perguntas, prestando atenção nos detalhes visuais. Dei de ombros e coloquei uma perna sobre a outra. Vocês ouviram o que ela disse? Perguntei, pensando que nenhum aluno do sexo masculino prestaria atenção em estudar. Você não está interessado em esportes, está? Perguntou Tamaki. A maioria das pessoas aguarda os festivais. Festivais? Levantei a cabeça, lembrando-me de algo assim. Muitas pessoas esperavam por isso, para ver heróis nacionais usando suas peculiaridades e competindo em esportes. Mas o fato é que eu nunca estive interessado nisso. Talvez porque eu era uma pessoa sem peculiaridade, eu não gostava de ver pessoas com peculiaridade se exibindo. Pessoas da minha vida anterior não entenderiam isso. Mas ver um super-humano para uma pessoa sem peculiaridade era como ser um aleijado assistindo crianças correndo em um campo. Nunca assisti. Eles são bons? Perguntei, bastante curioso. Nada é mais emocionante, ele respondeu, não só isso.
Mas muitas agências e heróis assistem para nos recrutar. É um impulso na carreira ser treinado por um herói famoso. Ah, então é isso. Coloquei uma perna sobre a outra, pensando que não valia o meu tempo. Já que eu tinha a capacidade de absorver conhecimento, artes marciais, do sistema, por que eu precisava treinar com um herói famoso? Mas ainda assim, as palavras de impulso na carreira me atingiram. Afinal, sou alguém que procurou ser rico neste mundo. Na verdade, eu quero ganhar força suficiente antes que o Japão se torne sem lei. Se você pensar bem, se eu ganhasse 3 milhões de dólares, eu ganharia 10 mil moedas. Não vamos esquecer os patrocinadores que poderiam te cobrir com mais do que isso. Não subestime o quanto os heróis podem ganhar. Neste mundo, eles podem ganhar mais dinheiro do que um famoso jogador de futebol na Arábia Saudita. Eu acho muito estranho que alguém com uma peculiaridade forte como a sua não esteja interessado nisso, disse Tamaki. Verdade, eu não tenho interesse, eu respondi, mas estou curioso. Eles lutam? Eu sou um comerciante. Meus principais bens eram o DNA desses caras. Se houvesse lutas nos festivais esportivos, havia uma chance de arrancar um cabelo deles e vendê-lo. Mas pensando bem, as peculiaridades deles podem nem ser tão boas, e pode ser melhor passar o dia treinando em casa. Na última rodada e antes dela, claro, ele respondeu. Algumas pessoas podem se machucar, mas o juiz, que por acaso é Midnight, tem meios de parar as coisas antes que fiquem perigosas. Tamaki fechou os olhos e cerrou os punhos. A única coisa ruim na TV é que eles censuram a cena. Pensando em algo engraçado, sussurrei em seu ouvido. Mas se você estiver lá, nada pode censurar. Eu já pensei nisso. Você apenas perderá a consciência, ele respondeu. Os únicos sortudos são a plateia. Turma, sentem-se. Midnight entrou pela porta sem que ninguém prestasse atenção, fazendo com que todos causassem tumulto ao se sentarem. A professora da turma ficou em frente ao quadro e começou a escrever. Eu prestei atenção nisso, não na escrita, e assenti. Amanhã vocês participarão dos festivais esportivos. Eu realmente não preciso explicar como é algo que muda o jogo para sua carreira e o quão importante é para vocês, disse Midnight. Então ela prosseguiu para responder às perguntas dos outros alunos. Colocando minha cabeça na mesa, passei o tempo pensando se deveria faltar ao evento. Eu estava ponderando os lucros que eu poderia obter versus o progresso que eu poderia fazer treinando. Eu sempre poderia treinar outro dia, mas eu seria capaz de coletar muito DNA bom no festival. Ainda assim, se eu ficasse mais forte, então eu poderia caçar mais vilões que tivessem genes melhores do que Sam. No que você está pensando? Perguntou uma voz feminina familiar. Se eu deveria faltar ou não, eu respondi. Quando levantei a cabeça, vi o rosto de Midnight no meu, e ela estava me dando um sorriso forçado. Ela bateu em sua orelha, ela disse com um tom desagradável. Desculpe, não ouvi bem? Você não quer participar? Dando de ombros, eu respondi, não vejo sentido. Você ouviu uma palavra do que eu estava dizendo? Você está desperdiçando uma chance de fazer uma boa aparição sua, e você me faria parecer mal como professora da turma, ela disse, parecendo levar para o lado pessoal. Com as orelhas em alerta, me perguntei se havia alguma aposta envolvida nos esportes. Acredito que você disse algo sobre fazermos uma boa aparição, atraindo agências que nos treinarão nas próximas férias, certo? Certo, ela sentiu. Onde está sua motivação então? Pensando em um comentário engraçado, eu respondi, deixei em casa. Os lábios dela pousaram no meu ouvido. Ela sussurrou. A propósito, você ouviu a parte em que eu ofereci uma recompensa especial para quem ficasse em primeiro lugar? Eu não sabia se seus lábios roçando na minha pele causaram minha ereção, ou se foram seus sussurros gentis. Ela até acariciou minha coxa, me dando a ereção mais forte de todas. Qualquer um ficaria feliz, mas eu não. Eu tinha um princípio. Não confie em duas pessoas. Um cara rico que começou pobre mostra dinheiro para motivá-lo a fazer algo por ele, e uma mulher mostrando sua beleza também para fazer você fazer algo. No final você não ganha nada. É por isso que eu não gostei. Eu sabia que ela estava me provocando, e eu não ganharia nada além de elogios se eu conseguisse o primeiro lugar. Pensei em perder de propósito quando estivesse perto de vencer. Mas vencer ou perder não importava de qualquer maneira. Eu estaria lá para coletar DNA. Ok, eu disse, afastando minha cabeça de seus lábios, enquanto minha pele ficava sensacional. Midnight me deu um tapa nas costas, deu uma risadinha e disse, esse é o meu garoto. É melhor você se esforçar amanhã. Ela então voltou para o quadro. Eu abri minhas pernas e olhei para elas. Eu já estou duro, mas sem trabalho. Capítulo 21. Depois daquele encontro estranho na escola, com Midnight me dando falsas esperanças de uma recompensa se eu ganhasse, fui para casa com a mentalidade de cultivar. Usando uma enorme soma de dinheiro, consegui algumas ervas espirituais caras que comi antes de entrar na posição meditativa. A renda passiva que eu estava obtendo era útil. A próxima coisa que soube foi que o tempo voou num piscar de olhos. Era manhã, e eu rompi o reino da terra. Meu chi cresceu exponencialmente. Eu podia usar técnicas como palma de Buda repetidamente sem cair de joelhos devido à exaustão. Virei a cabeça e olhei para o canto do meu quarto. Havia detalhes que eu não tinha notado antes. Minha visão ficou tão forte, e eu nem estava com o meu Sharingan ativado. O método de cultivo que eu estava treinando estava focado mais na parte física, então eu sabia que ao romper, eu tinha pelo menos ficado mais forte o dobro ou mais. Tirei a camisa e olhei no espelho. Meus músculos mal ficaram mais definidos. Pegando um quase prego da mesa, tentei arranhar minha pele, testando uma teoria. Apenas um arranhão estava lá, nenhuma ferida, o que significa que minha pele ficou mais resistente. Isso é o que eu amo, ofensa defensiva. Com um sorriso no rosto, vesti meu uniforme escolar antes de pegar o ônibus para a escola. Os festivais não aconteceriam às 8 da manhã, mas a escola sim. Hoje, nós só tivemos uma aula de orientação, nada depois, onde nos foi ordenado relaxar. Todas as outras classes foram autorizadas a participar, mesmo que não fossem do curso de heróis.
Era uma oportunidade única para aqueles que queriam se tornar heróis, mas não tiveram sorte de passar nos exames de admissão. Após a aula de orientação, fomos instruídos a trocar de roupa para as roupas de ginástica antes de irmos para um ônibus, que nos levou a alguns quilômetros de distância para um grande estádio. Muitos ônibus seguiram junto. Quando paramos e entramos no estádio, notei que havia uma multidão ao redor torcendo. Uau! Muitas pessoas devem estar realmente entediadas para assistir a um evento esportivo tão cedo pela manhã. Eu e outros alunos, vestindo o mesmo uniforme, entramos na fila e ficamos em frente à praça. No meio da praça, Midnight estava falando antes de apontar com a mão. E agora, aquele com a melhor taxa de melhora, Meryl, pode vir e dizer uma palavra. Virei a cabeça para um garoto loiro e musculoso com cerca de 180 centímetros. Eu o conhecia. Meryl, ele deve ser alguém da turma B. Outros podem não saber, mas este cara em alguns anos poderia se tornar alguém que poderia lutar em igualdade de condições contra gnomos de alto nível. Afinal, ele era uma parte dos futuros 3 grandes heróis do ensino médio que tinham uma força que superava a maioria dos heróis profissionais. Meryl sorriu e correu em direção à praça, segurando o microfone. Sorrindo, ele disse, espero que todos tenhamos um bom dia, e que todos possamos rir se alguém cair de um jeito engraçado. Fora isso, boa sorte. E peguem leve comigo. Suas palavras renderam risadinhas de alguns, e alguns se perguntaram se ele estava bem. Mas esse é apenas Meryl, alguém com humor estranho. A individualidade dele valeria muito. Cara, ser como Obito Uchiha e transferir dimensões. Pensei em lucros. Quem poderia me culpar? As pessoas pensam em si mesmas antes dos outros, exceto Midoriya e All Might. Esse não é o ponto agora. Olhando para a praça, vi Midnight explicando a regra para o próximo jogo. Era uma corrida, como no cânone, onde alunos de diferentes classes teriam que correr pelo terreno. Midnight omitiu alguns detalhes, como as armadilhas que os alunos enfrentariam no caminho. O comentarista, que por acaso era o Present Mic, o herói do som, explicaria essas coisas quando elas aparecessem. Eles certamente sabiam como manter o público em suspense, exceto pelo fato de ser um jogo repetido. Talvez houvesse armadilhas diferentes. Fui para um campo de corrida. Olhando na minha frente, eu sabia que havia algumas milhas antes de chegar ao fim. Então o comentarista anunciou o início, e todos começaram a correr para a frente. Meryl e outros em seu caminho encontraram robôs aparecendo. Os outros alunos usaram suas individualidades para combatê-los. Quanto a Meryl, ele passou por eles. Olhei para aquela que podia terminar a corrida facilmente por causa de sua habilidade de voar. Nejire. Ela flutuou no ar e começou a correr. Um robô gigante do tamanho de um prédio me ofuscou, e eu tive uma ideia para terminar esta corrida rapidamente. Canalizando minhas energias, pulei no robô gigantesco, alcançando sua cabeça, antes de dar um grande salto em direção a Nejire pousando em suas costas. Espero que não se importe, ou que eu a deixe desconfortável. Se sim, eu pulo, eu disse a Nejire, que acabou de perceber que estava me carregando nas costas. Você nem disse isso quando me ajudou a agachar, ela respondeu com uma risadinha, me fazendo lembrar da vez que eu esfreguei minha virilha contra o bumbum dela. Aquela memória tinha sido intensa para mim. O que posso dizer? Eu ri enquanto estava sentado, impressionado que ela pudesse lidar com o meu peso. Bem, eu era apenas um homem de altura média com músculos, então eu não poderia ser muito pesado. Não caia, Nejire disse, voando em padrões zigue-zagueantes e rindo. E então ela começou a rolar enquanto aumentava a velocidade. Eu, naquele momento, estava feliz por ter algo chamado chakra. Quanto a Nejire, ela estava totalmente gostando de me provocar para que eu caísse de uma altura de 20 metros. Enquanto isso, a família de Minoru estava assistindo seu filho mais velho participar do festival. Aquele pirralho. Ele é preguiçoso com certeza, disse o pai. Mas ele está estrategicamente correto. Mamãe, ele mal sai do quarto e passa o dia dormindo na escola. Eu acho que é bom, já que ele está se aproximando dela. Mas isso é preguiçoso e estranho da parte dele. Ele não é estranho. Ele não é preguiçoso, Mineta comentou, lágrimas enchendo seus olhos. Ele é um sortudo desgraçado. Mineta levou um tapa no rosto. Controle sua linguagem. Ao final da viagem de voo, cheguei ao meu destino. Era hora de dizer adeus à minha anfitriã. Obrigado pela carona, eu respondi. Pensei em pegar na bochecha dela, mas havia câmeras por perto. Então eu dei um salto mortal para trás e pousei no chão em meio a um campo minado. Nejire virou a cabeça e seus olhos azuis me deram um último olhar antes de ela terminar a corrida em primeiro lugar. Não parece que ela gostou tanto quanto você, disse uma voz sorrateira. Abaixando a cabeça, eu vi um monte de roupa se movendo. No chão, havia um rosto de Meryl sorrindo para mim. Você acha que eu estraguei tudo? Pedi a opinião dele honestamente. Eu não sou um cara grande, então não acho que seja um problema. Você a usou e a abandonou na linha de chegada. Eu ficaria chateada se fosse ela, Meryl disse. Eu sabia que não deveria levar as palavras dele em consideração, já que ele gostava de brincar, mas não pude evitar reconsiderar. Ela pensaria que eu a abandonei? Não. Se ela pensasse assim, ela teria dito. Aquela garota não consegue segurar a boca para fazer comentários sobre qualquer coisa. Maldito Meryl. Ele me deixou paranoico. Aquele cara é um diabo. Pensei enquanto cruzava a linha, entonando algo para tirar a voz do diabo da minha cabeça. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 22. Após o término do primeiro evento, era a hora do segundo, o que significava que meu tempo de intervalo havia acabado. Em uma tela grande voltada para a plateia no estádio, o nome de todos apareceu com uma pontuação anexada a eles. Nejire tinha maior, e então vinha Meryl e depois eu. O resto das pontuações estavam divididas pela metade. O último conseguiu 2 pontos. Eu nem me preocupei em ver o número, já que era grande. Present Mic explicou a regra do próximo jogo, Batalha de Cavalaria. Todos teriam uma bandana com uma pontuação anexada, e eles formariam equipes.
Cada equipe teria que roubar a bandana dos outros e conseguir pontos para si mesmos para passar para o estágio final. O jogo é simples. Você forma equipes com 4 no máximo. Um é o cavaleiro, e haveria pelo menos um cavalo. Se o cavaleiro tocasse o chão, a equipe seria eliminada. Em seguida, pegamos nossas bandanas com nossa pontuação anexada de um membro da equipe. Kenshiro, vamos formar dupla, Nejire disse ao se aproximar de mim. Olhei para trás dela. Aparentemente, nem muitos queriam fazer dupla com ela. Afinal, ela era o maior alvo. E devo dizer, esses caras são idiotas. Afinal, com sua capacidade de voar no ar, ela poderia ficar no ar ali e ninguém seria capaz de tirar uma pontuação dela. Ok, eu respondi, entregando-lhe minha bandana. É hora de eu te cavalgar, ela sorriu e bateu palmas. Você não pode reclamar agora, pode? Que homem em sã consciência reclamaria? Eu respondi. Muitos, ela disse. Deixe-me adivinhar. Os kids da edição Sigma, eu perguntei com sarcasmo. Rindo, ela sentiu. Você pode voar agora, eu disse. Não, ela respondeu, suas pernas crescendo sozinhas e chutando repetidamente no meu peito. Eu quero cavalgar você. Suspirando, eu segurei as pernas dela e disse, sem problemas. Em um campo cercado pela multidão, Present Mic anunciou o início do evento. Eu não diria que foi totalmente justo, pois todos nos atacaram primeiro. Nejire apontou a mão para um grupo, energia amarela se concentrando em torno de seu braço, antes que se transformasse em um raio de choque que os derrubou. Preserve sua resistência, eu respondi saltando para trás, evitando um fio brilhante. Nós vamos apenas nocautear todos. Seria mais seguro se você voasse. Mas se eu voasse, eu não a preservaria. Você está apenas inventando isso. Eu concentrei meu chi nas pernas e corri, sem dar atenção a ninguém. Às vezes minha mão escorregava e pegava as bandanas de outra equipe. Às vezes, eu falhava de propósito enquanto pegava mechas de cabelo deles. Passei por um colega de classe, Tamaki, cuja mão se transformou em um braço de polvo que tentou me pegar. Mas ele foi nocauteado pela onda de Nejire junto com seu grupo. A batalha de cavalaria foi mais como uma clínica para mim. Ninguém representou um desafio digno, exceto Miryu, que era bastante invencível, pois podia pegar suas coisas debaixo do seu nariz sem você perceber. Além disso, ele parecia ter permissão para levar calças especiais com ele que lhe permitiam passar pelas coisas. Aquele cara. Só se eu puder pôr as mãos em um pedaço dele. Eu não me importo se eu tiver que perder. A individualidade dele tinha potencial para salvar vidas. Vai valer toneladas de dinheiro. Eu pensei enquanto olhava para Miryu, vendo-o mais como um lucro do que como um ser humano. Eu sabia que era uma imagem confusa. Mas o que eu poderia fazer além disso para sobreviver neste mundo? Você acha que se preparar para lutar contra All for One era barato? Eu precisava de dinheiro. Com esse pensamento, coloquei minha mão na bunda de Nejire e a mandei voando no ar, fazendo-o ofegar enquanto flutuava. Uau! Por que isso? Ela perguntou, mas eu ignorei a pergunta dela enquanto disparava em direção à equipe de Miryu. Eu não vou nocautear esse cara. Mas se eu pudesse pôr as mãos no DNA dele, então eu não me importaria de ser nocauteado do torneio. Estendi minha mão para frente, apenas para encontrar uma árvore crescendo na minha frente e pegando meu punho. Alguém daquela equipe podia cultivar árvores. Eu circulei a árvore e fingi estar atrás das bandanas deles. Mas outro estendeu a mão para mim, que por acaso estava envolta em fogo. Sorrindo, ignorei a chama, sabendo que eu era imune à eletricidade e fogo. Meu punho passou por Miryu, que era apenas mais um cavalo em sua equipe. Eu estava prestes a derrubar o grupo dele, mas havia um problema. Se eles forem derrubados, eles não participarão do próximo jogo, o que significa que eu não conseguiria o DNA de Miryu. Mas não é tão difícil. Se eu não conseguisse agora, eu sempre poderia oferecer um suco ou algo a Miryu e roubar algo dele. Eu pulei para trás. Nejire aterrissou nas minhas costas e disse com um tom infantil, você é um cavalo ruim que jogou sua dona. Você é muito mal, Kenshiro. O tom infantil que ela usou não me permitiu levá-la a sério. Você pode voar, não pode? Eu respondi. Mas é uma batalha de cavalaria, não uma aeronave, ela respondeu, apontando as mãos para frente, pronta para nocautear outra equipe pobre. Respirando fundo, acabei decidindo não discutir com ela. E ela tinha um ponto. Abri as mãos canalizando meu chi, e corri em direção à outra equipe, antes de agarrar o cavaleiro deles rapidamente e jogá-lo no chão. Eu me certifiquei de acidentalmente arrancar um fio de cabelo daqueles que tinham uma individualidade boa. Então Present Mic anunciou o fim do evento atual. As últimas equipes por acaso eram 3, fazendo a rodada final entre 8 pessoas. Eu então virei a cabeça para os caras no chão, percebendo que eu posso ter arruinado as chances deles de se juntarem aos cursos de heróis. Mas eles deveriam me agradecer se soubessem o que aconteceria no futuro com os heróis. Capítulo 23. Era pausa para o almoço, e eu estava comendo minha comida, ignorando os olhares que todos estavam lançando para mim e Nejire. Uau, nós deixamos algumas pessoas zangadas, disse Nejire, parecendo se sentir culpada. Mas a culpa é delas por não conseguirem se afastar. Você as derrubou como em um boliche e eu respondi. Enfim, não se sinta mal. A maioria delas mirou em nós primeiro. Ela sorriu, então elas mereceram uma punição por serem garotos maus. O jeito fofo dela de falar me fez sentir um puxão lá embaixo, o calor rastejando pela minha espinha. Eu ri, e eu... Você tem sido um bom garoto, ela disse, estendendo a mão e afagando minha cabeça. Qual é a minha recompensa? Eu perguntei, entrando na brincadeira. Quer provar minha salada? Ela perguntou. Eu pensei que ela se referia à salada na boca dela, e eu assenti. Abra a boca, ela respondeu, e eu fiz. Ela então me alimentou com uma salada através de um garfo. Você gostou? Ela perguntou. Com o coração apertado, eu assenti e fechei a boca, mastigando. Ela sorriu e prendeu a respiração. A risadinha dela me fez pensar que ela estava me provocando de propósito. Bem, melhor do que a provocação da Midnight, pelo menos.
Por que você está franzindo a testa? Ela perguntou. Eu não gosto de salada, eu disse. Bem, parece que meu bom garoto não está tão feliz, ela disse. Não, eu balancei a cabeça. Apesar de querer entrar na brincadeira, havia uma partida em jogo. Nejire acenou com a salada na frente da minha boca. Tuti, tuti, o trem está chegando. Abra a boca. Haha, tosse. Tosse e eu ri no início, depois engasguei com minha comida e tossi violentamente. Eu enfrentei algumas mortes e situações de vida na minha vida, mas esta foi a que quase me matou. Nejire parou sua conversa infantil e deu tapinhas nas minhas costas. Assim que terminei de tossir, continuei rindo. Olhei para um espelho próximo, e meus olhos ficaram vermelhos. Eu me perguntei se o público pensaria que eu estava chorando durante o descanso. Não posso culpá-los se pensarem. Enfim, eu me controlei e me levantei quando a hora para o próximo jogo se aproximava. Boa sorte, eu disse. Para você também. Então saímos, encarando uma arena que foi recentemente construída no meio do estádio. No meio dela estava Midnight, juntamente com outro professor que não parecia humano. Midnight estava com seu chicote, como de costume, e explicou as regras para o próximo jogo. Como restavam 8 estudantes, isso significava que eu tinha 3 lutas pela frente. Se eu vencesse esta rodada, eu me qualificaria contra Meryl na próxima rodada. E agora, ambos da turma A, 2 estudantes fofos e preguiçosos. Kinshiro e Saku. Venham, anunciou Midnight. Eu caminhei e virei a cabeça para um cara de pele escura de altura mediana que caminhava ao meu lado. Ele tinha olhos pretos e sonolentos, olheiras e um olhar no rosto que dava a impressão de que ele queria acabar logo com aquilo. Se a memória me serve bem, este cara se sentava na minha frente na aula. Na maioria das vezes ele estava no telefone, mas nas aulas de educação física, ele demonstrava bom desempenho. Ficamos de frente um para o outro. Ele esfregou a orelha, dizendo, vamos terminar logo com isso. Enquanto dizia isso, uma rajada de vento circulou em torno de suas pernas, levantando-o. A habilidade dele deve ser controle de ar. Era boa, honestamente. Mas no mercado, onde o controle de ar era apenas uma técnica, não parecia dar muito lucro. Aí eu respondi, estendendo a mão para ele. Uma aura vermelha circulou em torno do meu corpo antes de ir para minha mão, transformando-se em fogo. Tis, você pode atirar fogo, certo? Ele perguntou. Eu assenti. Eu podia atirar fogo da minha mão junto com minha aura. Meu plano era originalmente atirar nele com chamas e esperar que elas circulassem em torno de Saku com seus ventos. Estrategicamente era a decisão mais inteligente. Claro, vá em frente, ele ofereceu enquanto se aproximava de mim. Senti um cheiro estranho e fingi que estava prestes a atirar. Naquele momento, o ar ao meu redor circulou. Se eu tivesse disparado, a chama teria me envolvido. Cerrando o punho, eu soquei, enviando minha aura puramente para fora da minha mão. A energia atingiu Saku no estômago, enviando-o rolando para a beira da arena. Não dando a ele a chance de se recuperar, eu segui com toda a minha velocidade e o chutei para fora do ringue, conquistando uma vitória para mim. Saku gemeu de dor enquanto segurava o estômago. Ele lutou para se levantar e disse, sabe, eu ia desistir depois do primeiro tiro. Não havia necessidade de ser um babaca sobre isso. Ele então se virou e foi embora. Cara esquisito. Saí do ringue e fui para o canto, pegando uma garrafa de água enquanto assistia às próximas lutas. Tamaki lutou contra Nejire, e ele foi nocauteado em 3 minutos, o que significava que ele era um cara durão. Meryl venceu. Lola venceu. As semifinais ficaram assim. Eu contra Meryl e Lola contra Nejire. As semifinais começaram, com Nejire vencendo a segunda rodada. E então Meryl e eu fomos chamados para o ringue. Meryl sorriu e levantou a mão, nos encontramos novamente. Será que é o destino? Minha alma se encolheu, mas eu me recompus e mantive meu rosto sem expressar nada. Destino? Você tem assistido muitos doramas ultimamente? Eu perguntei. Sim, ele respondeu, enfim, boa sorte. Sorrindo, eu caminhei até Meryl e estendi minha mão para ele para um aperto de mão. Ele olhou para mim com olhos bem abertos, dizendo, há um cara legal em você. Eu me encolhi novamente, mas eu tinha que manter a atuação para conseguir o que eu queria. Eu estou possuído. Eu perguntei, minha mão deslizando para o cabelo dele lenta e habilmente. Como eu vou saber? Ele perguntou. Você disse que há um cara legal em mim. Eu não disse sem conotação gay. Eu perdi a sensação da mão dele e minha mão ultrapassou a cabeça dele, sua camisa caindo. A massa dele desapareceu de repente. Ele parecia ser incapaz de controlar qual parte era intocável ainda. Essa era uma fraqueza para tirar vantagem. No meu coração, eu xinguei enquanto minha mão se fechava em punho, filho da puta. Acho que faremos isso do jeito difícil. Começar, anunciou Midnight. Antes que eu pudesse perceber o que aconteceu, uma força extrema me atingiu, me fazendo voar para a borda do ringue. Capítulo 24. Por sorte, minhas calças de ginástica são feitas do meu cabelo, disse Meryl sem camisa, enquanto olhava para mim. Vendo que fui arremessado, canalizei meu chakra para meus pés e me agarrei à borda do ringue. Eu nunca soube que Meryl era tão forte quando se tratava de bater e olhei para ele. Ele sorriu de lado enquanto olhava para mim. A individualidade dele, quando ele se metaliza, sua massa ou átomos ficam mais próximos. Talvez seja isso que faz seu golpe ganhar poder. Minha cabeça doeu, pensando que essas coisas de cientista não me serviam agora. Havia muitas coisas neste mundo que a lógica do meu mundo anterior não se aplicava. Tudo o que eu precisava saber não era como ele me bateu com força, mas como bater nele com mais força. Muito bem, eu respondi, caminhando em direção a ele com as mãos no bolso. Você não terá sorte da próxima vez. Hahaha, Meryl respondeu com uma risada, socando meu rosto. Inclinei a cabeça, deixando o punho passar por mim. Meryl apontou o braço para frente, outro braço para cima, e ele deslizou pelo chão. Alguma força invisível parecia empurrá-lo em minha direção. Com as artes marciais Wuxia que comprei no sistema, contra-atacar isso não era um trabalho difícil. Eu não desviei.
Em vez disso, dei um chute para a lateral do pé dele, e ele virou no ar. Eu então o segurei pela mão, torcendo-a e aplicando uma força que forçou sua cabeça a ir de encontro ao chão. Essas artes marciais não eram para autodefesa, mas para matar, e eu reconheço que esqueci esse detalhe. No entanto, eu não usei força letal, e por sorte, Meryl deslizou pelo chão, sendo engolido por ele. Olhem só. Meryl nos surpreendeu com a força com que ele bateu. Mas Kenshiro levou a vantagem quando se tratou de artes marciais, a voz de Present Mic ecoou. Do chão, a figura de Meryl emergiu. Pensei que tive sorte de desviar disso. Mas Meryl segurou o pulso e aplicou pressão, o som de seus ossos estalando pôde ser ouvido. Você me torceu ali. Ai, ele não conseguia se consertar. Deixa eu te ajudar, eu disse, estendendo minhas mãos para ele. Eu precisava pegá-lo desprevenido por um segundo. Meryl não parecia desconfiado de mim, e ele me deu a mão. Eu apliquei pressão nela, e seus ossos voltaram. Meryl gritou um pouco de dor, e eu usei esse momento para arrancar um fio de cabelo da cabeça dele. Eu consegui, e contive meus lábios para não se esticarem em um sorriso. Alguns podem pensar que a individualidade de Meryl não era tão soberba, mas você está enganado. Se você vive em um mundo de cultivo e há um tesouro com uma barreira, com o poder de Meryl, você pode atravessá-la. Se há um selo em outro mundo e você precisa se esgueirar, a individualidade de Meryl pode fazê-lo. Se você tem que enfrentar um exército e está indefeso contra eles, a individualidade de Meryl funcionaria como um seguro de vida. A areia de Gaara não tinha defesa suprema. Meryl tinha. Dizia-se que a individualidade dele permitia até que a luz passasse por ele. Embora isso me fizesse duvidar porque há um reflexo dele e porque podíamos vê-lo, pode ser que ele estivesse produzindo átomos para vê-lo como fogo. Além disso, a individualidade dele tinha um potencial ofensivo. Em algum momento ele poderia te acertar enquanto você nem sequer conseguia acertá-lo. Acorda, eu disse, cerrando o punho. Agora que consegui o que precisava, não havia mais nada para procurar neste teste. Eu também não esqueci de retribuir a Midnight pela pequena provocação dela. Meryl parou de se contorcer e acenou com o pulso, sorrindo, voltou para o lugar. Obrigado. Assim que ele terminou seus agradecimentos, ele chutou em minha direção. Mas desta vez eu estava preparado e dei um passo para o lado, socando-o rapidamente nas entranhas. Meryl caiu de joelhos. É senso comum. Assim que você ataca, você se torna visível, eu disse, zombando dele. Acho que você está certo, Meryl disse enquanto se levantava, respirando fundo. Eu preciso de mais treino. Pensei que agora que eu lhe dei um conselho de graça, as coisas ficariam mais difíceis. Eu não tinha vontade de vencer, mas senti vontade de aprender com esta luta. Ativei meu Sharingan. Minha visão do mundo havia mudado. Agora, para o meu plano funcionar, eu precisava ser capaz de prever os movimentos e padrões de Meryl. Meryl correu em minha direção, cerrou o punho e me socou. Seu corpo deu uma pequena tremida, mal perceptível, mas eu percebi. Eu desviei e soquei. Meryl ficando transparente novamente, seus músculos relaxando um pouco. Ele tem o mau hábito de tensionar os músculos e liberá-los. Pensei enquanto pegava, dando um passo para trás. Meryl não me deu espaço para respirar e seguiu com um soco, e eu dei 2 passos para trás. Continuou assim até que eu estivesse no canto, e eu parei de me mover. Meryl deslizou no chão em minha direção. Eu soquei em direção a ele, e ele não se materializou, e ele me atravessou, alcançando a borda do ringue. Meryl acenou com as mãos, incapaz de parar enquanto voava para fora do ringue. Lembrando que eu tinha que retribuir a Midnight por alavancar seus ativos para me motivar a vencer, pulei do ringue antes que Meryl pudesse aterrissar. Minha ação fez o público se calar. As pessoas olharam para mim com perplexidade. Parecia uma vitória para mim. Eu tinha conseguido o que queria, e tudo o que restava era dar uma desculpa para o porquê eu perdi. Eu nunca seria forçado sexualmente a conseguir algo. Meryl, que pousou no chão, perguntou. Por quê? Obviamente, eu não ganharia sem as regras. Como um herói que luta contra vilões, eu não esperaria que meus inimigos seguissem as regras, eu respondi. Uau, então essa é a razão. Isso é muito nobre, Present Mic respondeu. Virei a cabeça para a cabine de comentários, imaginando como ele me ouviu daquela distância. A julgar pela reação da multidão, eles também ouviram. Agindo com calma, voltei para o canto e assisti à próxima luta, que por acaso era entre Meryl e Nejire. Meryl estava atordoado enquanto olhava para o chão. Levantando a mão, ele disse, eu desisto. Nejire se perguntou, você não está fraco, certo? Não, não é isso. Kenshiro-san escolheu perder porque não queria depender de regras. Como um herói, eu não posso simplesmente esperar vencer se os outros me deixarem vencer. Nejire fechou os punhos com lágrimas quase caindo. Mas isso me faz sentir como a vilã aqui. Eu quero desistir também. Desculpe. Cheguei lá antes de você, Meryl disse enquanto pulava do ringue. Eu, que estava assistindo a tudo, suspirei. As pessoas estavam levando minha desculpa a sério. Bem, esses caras eram heróis de verdade no coração, ao contrário de mim, que estava lá apenas por dinheiro. Virando-me, fui primeiro para o vestiário com chuveiros. Enquanto estava sozinho, abri meu armazenamento e olhei para as amostras de cabelo que coletei. Cada uma delas valeria muito no mercado, especialmente o cabelo de Meryl que continha seu DNA. Um grande sorriso diabólico estava desenhado no meu rosto. Quem vocês acham que é o verdadeiro vencedor, seus filhos da puta? Capítulo 25. O dia seguinte aos festivais seria nossa última aula, onde nos tornaríamos estagiários. Antes de embarcarmos no ônibus, Midnight passou por mim, dizendo, Ara, que pena, eu tinha uma boa recompensa para você. Mas você a perdeu. Ela me provocou de propósito. Eu respondi, não se preocupe. Apenas grandes expectativas levam à decepção. Ela franziu as sobrancelhas. Suas expectativas eram baixas? Eu assenti. Mesmo depois do jeito que eu sussurrei no seu ouvido, ela disse, colocando a mão no quadril. Rejeição não é nada pessoal. Eu respondi bem, guarde sua recompensa para você. A única coisa que eu quero agora é tirar um cochilo.
Midnight tocou em seu traje colado na pele, esfregou um pouco e disse, eu posso fazer você dormir rápido. Os hormônios dos adolescentes me fizeram imaginar coisas. Fechei os olhos, quase imaginando que estava dormindo com ela. Se alguém me culpar, eu pediria para não imaginarem um elefante rosa. Eles fariam isso de qualquer maneira porque é assim que o cérebro funciona. Enfim, terei uma conversa legal com você na aula amanhã, ela falou. Nós então pegamos o ônibus. Sentando-me no último assento, fechei os olhos e tirei um cochilo. Muito em breve, me encontrei em casa. Depois de cumprimentar minha família, fui para o meu quarto, peguei alguns fios de cabelo e os ofereci a Orochimaru. Então, ofereci um fio de cabelo de Meryl no canal 1, já que havia outros mundos de super-heróis. Fiz o mesmo em mundos de nível 2, já que havia algumas técnicas médicas avançadas e tecnologias de clonagem. Eu então pedi para ninguém me incomodar antes de ir dormir. Acordei por volta das 4 da manhã, quando o alarme tocou. Escovei os dentes, voltei para o meu quarto e abri o sistema. Recebi uma enxurrada de mensagens sobre o DNA de Meryl, com pessoas me perguntando se realmente dava a capacidade de se tornar intocável. Muitos deixaram ofertas. Mas havia alguém que chamou minha atenção, Submundo Juquer. Se isso for verdade, então me diga mais sobre isso. Eu te dou 500 mil por isso, 700 mil por direitos exclusivos. Sabe qual é a maior trapaça no comércio dimensional? Não é ter privilégios VIP, e não é ter coisas boas. É ser rico antes de obter o sistema. Orochimaru, Juquer e aqueles de outros mundos que tinham cooperações vendendo drogas, se eles pusessem as mãos no sistema, centenas de milhares de moedas, se não milhões, estariam em suas mãos desde o início. Sem mencionar que eles poderiam ter acesso aos recursos mais raros de seus mundos e vendê-los. Havia outra mensagem de Orochimaru. Ei, moleque, nós temos um histórico de negociação. Por que você está oferecendo isso no mercado? Orochimaru era minha fonte de renda passiva, e eu tenho ganhado muito dele recentemente. Eu quero ver o quão caro é. Eu não quero que ninguém tire proveito de mim. Você acha que eu sou qualquer um? Você é qualquer um. E doce. Quanto eles te ofereceram por isso? 800 mil, 1 milhão por direitos exclusivos? E eles têm tecnologias de clonagem? Eu acredito que sim. A escuta. Você sabe qual é a maneira mais fácil de conseguir o poder de alguém no sistema? Comprar? E sim. Mas pense bem. Você poderia vender seu próprio conhecimento, ou forçar alguém a vendê-lo. Até mesmo legados sanguíneos. Superpoderes não devem ser diferentes. Você força alguém a vendê-lo. Acredito que no seu caso, você não pode fazer isso. Você está dizendo? Me dê os direitos exclusivos, e nós faremos uma renda passiva com isso? Quanto tempo eu teria que esperar? 1 ano para células específicas amadurecerem, já que eu não vou clonar humanos, pois isso consome muitos recursos. 1 ano é muito tempo para esperar. E por quê? Você poderia clonar outros. Isso é diferente. Clonar a peculiaridade em si e clonar humanos e ordenhá-los são coisas diferentes. No caso do seu irmão, tudo o que eu precisava era fazer uma fazenda para o cabelo dele, e funcionou. Para essa saliva também é fácil. Mas para aquele cara ter cada célula viajando por tudo, isso significa que eu precisaria fazer muitos ajustes? Não só isso, mas há o potencial de controlar qual parte atravessar. Fazer isso com o movimento requer treinamento. Mas então é o ataque e a defesa supremos. Isso torna melhor. Escuta, eu tenho uma ideia melhor. Qual? Sem direitos exclusivos. Mas você recebe de qualquer maneira. Você quer vender para todos que oferecerem um preço alto. Você tem mais cabelo, certo? E sim. E eu planejo treinar no próximo período, então não vou esperar por 1 ano. Digamos que uma crise esteja chegando. Então, que tal isso? Eu te ofereço 1,2 milhão de moedas, direitos exclusivos, e sem compartilhamento de renda passiva. Eu não estou prestes a esperar por 1 ano, e havia peculiaridades que valiam mais a pena vender do que a de Meryl. Então, pegar uma grande soma de dinheiro e usá-la para me preparar para os próximos 2 anos, valeria a pena para mim. Com 1,2 milhão de moedas, eu poderia subir de nível e me preparar para enfrentar All for One. Eu poderia comprar coisas caras e revendê-las no meu mundo ganhando dinheiro. Voltei para o Juquer, pedindo que ele aumentasse o preço, já que eu tinha 1,3 milhão por direito exclusivo. Ele recusou e me ofereceu 1 milhão, pensando que eu estava blefando. Bem, ele não estava errado. Voltei para Orochimaru. E fechado, eu disse. É o quê? Sem negociação, sem discutir com os outros. Há algo errado? Há pessoas com poderes mais apelativos. Dei de ombros. Tenho certeza que você não me dará uma oferta ruim, ou então, sabe, eu posso me tornar um cientista louco eu mesmo. Além disso, estou recebendo alta renda passiva de enzimas paralisantes. Sim, elas vendem 20 mil cada. E a demanda está aumentando. Ganhar alguns milhões em 1 ano não será problema. Viu? Agora, vamos fazer um contrato exclusivo? É mais 1,2 milhão? É proeza desbloqueada. É proeza desbloqueada. Parabéns, você subiu para o nível 3. Espera, eu acabei de subir para o nível 3. Meu coração deu um pulo, e minha mão apertou no meu bolso. Entrei no bate-papo dos mundos de nível 3, e vi o que eles tinham para vender. Aparentemente eram mundos muito avançados que usavam magia. A tecnologia deles parecia ser mais avançada do que a da Terra. Feitiços mágicos à venda 2 mil? Vendendo meu conhecimento mágico do segundo círculo 10 mil? E guia de círculos mágicos 20 mil? Feitiço de teletransporte 30 mil? Armadura mágica 50 mil? Espada mágica 12 mil? Nave espacial quântico-mágica 3 milhões. Havia até uma nave espacial que poderia te levar para outro planeta com uma velocidade que ultrapassava a luz. Eu podia entender como as coisas eram caras, embora eu acreditasse que os mundos de cultivo fossem mais fortes.
Cultivo era sobre ganhar poder para sair do mundo. Magia era sobre quebrar as regras do mundo e manipulá-las. Outras coisas interessantes estavam aqui. Zanpakuto à venda 300 mil, eu disse mentalmente para o cara se fuder. Poder da alma do 7º assento 400 mil, outro vai se fuder. Balançando a cabeça, pensei em coisas melhores para gastar meu dinheiro, como mais chakra do canal 0, talvez legados sanguíneos e recursos. Claro, pensei em comprar alguns feitiços. Mais conhecimento mágico de um ano de um mago do segundo círculo. Ele ainda tinha mais de 1,2 milhão, graças à sua renda passiva. Ele foi para outros canais e comprou algumas coisas e técnicas. É mais 8 pílulas celestes? É mais pedra espiritual de alta qualidade. Bebida de aprimoramento corporal de 1000 anos? Mais chakra com valor de Chunin. Por que eu não encontrei um Jounin vendendo? Eles não querem subir de nível? De qualquer forma, continuei comprando. É mais jutsu de raio, rede de raios? É mais ninjutsu, jutsu de cintilação corporal? É mais ninjutsu, jutsu de transformação? É mais ninjutsu, jutsu clones das sombras. No total, eu havia gasto cerca de 300 mil, mas por outro lado eu tinha dinheiro e recursos suficientes para cultivar. Agora para técnicas wuxia. Como eu estava no nível da Terra, havia técnicas adequadas ao meu nível. Raio de sol. Transforme o Ki em um raio laser solar, salto celestial. Salte alto no ar com Ki, trabalho de pés de cobra, aumenta a velocidade em 2 vezes. Energia de cultivo interior de 10 anos, isso é mais 40 mil moedas. Eu então olhei para o estoque, e selecionei o conhecimento de mago do segundo círculo, absorvendo. Minha cabeça doeu, comecei a receber novas informações. Quando acabou, aprendi mais sobre magia. No mundo do mágico que me vendeu magia, os magos eram classificados entre o 10º círculo e o 1º círculo, com a diferença de força e a capacidade de lançar feitiços entre cada nível. A diferença de força poderia ser dita como 2 vezes maior. Eu aprendi alguns feitiços de baixo nível, como mover coisas leves com a mente, e como desenhar círculos mágicos e o básico e tudo mais. Tudo que eu preciso agora. Com a mana que eu tinha agora, eu poderia fazer algo. Em torno da mana no meu coração, um círculo se formou. Tentei formar o segundo, mas falhei. Acho que o 1º círculo está bom. Além disso, eu tenho uma quantidade generosa de mana de qualquer maneira. Abri minha mão, a mana nela desenhando um círculo, transformando-se no que parecia ser fogo. Balancei a cabeça, decidindo não me concentrar em magia por enquanto. Isso poderia se mostrar útil algum dia, no entanto. Olhei para as outras coisas que eu tinha no estoque com a opção de absorver, tendo chakra e os ninjutsus absorvidos em meu cérebro. Eu tive que desligar o sistema porque minha cabeça começou a doer de consumir todo o conhecimento. Quando verifiquei meu telefone, descobri que já eram 8 da manhã. Meu coração deu um pulo, pensando que eu faltei à escola. Havia uma mensagem de Nejire. Ei, quer sair mais tarde? Você faltou à escola também? Não, bobinho. Você não ouviu a professora? Ela disse que teríamos 2 dias de folga depois do festival esportivo. Lá, entendi. Você não estava prestando atenção? Eu prestei atenção na Midnight quando ela disse isso, só que não no que ela disse. Eu acredito que eu não era o único, pois duvidava que outros caras pensassem o mesmo. De qualquer forma, eu estava feliz. Além disso, por dinheiro suficiente para treinar por 2 anos, isso significava que eu tinha 2 dias completos para treinar. O próximo ano será a introdução dos vilões. Então isso significa que eu tinha que me preparar para eles. Esquece isso. Vamos nos encontrar mais tarde na academia. Ok. Eu estava na academia, sentado no canto depois de terminar um treino rápido, esperando Nejire terminar. Como tínhamos alguns dias de sobra, eu não me importava em perder um pouco de tempo. Já que estou auxiliando os agachamentos dela, não havia como perder tempo. A propósito, há algo que tem me incomodado, Nejire disse, vindo para o meu lado e esfregando a cabeça com a toalha. Você nunca deu a vibe de um mestre em artes marciais. O que você quer dizer? Eu perguntei. Ela pegou o celular, dizendo, eu editei a filmagem das suas lutas com Meryl, e pesquisei na internet. O que você mostrou era algo que costumava ser chamado apenas de artes marciais de cinema. A maioria que afirma usá-las na vida real seria considerada fraude. Ela então virou o celular para mim, mostrando a filmagem onde eu virei Meryl de cabeça para baixo tocando levemente em suas pernas e segurando seu pulso. Então o forcei a atingir o chão. Você realmente quer saber? Eu perguntei. Ela sentiu. Eu ativei meu Sharingan, meus olhos ficando vermelhos. Apontando para os meus olhos, eu disse, isso é o que acontece quando eu despejo minha energia aqui. Eu ganho olhos que são capazes de copiar qualquer movimento, e eu tenho assistido a filmes de artes marciais ultimamente. Melhor explicar do que eu as comprei de outra dimensão. Então é isso que acontece quando você direciona sua energia para os seus olhos? Ela perguntou, e eu assenti. Ela acrescentou, incrível, mas isso me faz pensar, o que acontece se você derramar sua energia em outro lugar? O que você quer dizer? Eu perguntei, as bochechas dela corando mais. Com um sorriso irônico, ela apontou para minha virilha, dizendo, isso? Eu olhei para minha ereção. Eu então comecei a tossir violentamente. O jeito que ela disse isso era inocente, mas não era. Eu não quero arriscar. Qual é? Eu quero ver você tentar, ela disse. Esfreguei meu pescoço. Eu sabia que se eu insistisse nisso agora, eu acabaria pensando pelo resto da minha vida se ela estava insinuando algo físico comigo, e eu me arrependeria todas as vezes. Ao mesmo tempo, essa garota simplesmente nunca reprimiu sua curiosidade. É um lugar público. Eu te mostro em outro momento, eu respondi. É um acordo então, ela disse, estendendo o dedo mínimo para mim. Segurando minha vontade de rir, estendi meu dedo mínimo para ela e o apertei. Essa ação foi tão fofa que eu quis abraçá-la e comê-la agora mesmo. Enfim, eu vou embora por enquanto, eu respondi enquanto lhe dava um beijo na bochecha. Levantando a sobrancelha, ela perguntou, há algo errado? Sim, eu descobri algumas técnicas com minha aura, e eu quero tentar. Posso assistir?
Ela perguntou. Eu dei de ombros. Não é como se eu fosse mantê-las em segredo de qualquer maneira. Eu então pensei um pouco e disse, vamos para um lugar isolado. Eu estava em uma floresta próxima com Nejire, olhando para uma grande rocha na minha frente. Eu estava bastante curioso para testar as técnicas que eu havia comprado do sistema, especialmente as Wuxia. Vamos começar com o raio de sol. Eu levantei 2 dedos, e eles começaram a vibrar antes de brilhar em amarelo. Não me diga que é uma técnica safada, disse Nejire, corando bastante enquanto olhava para minha mão. Eu entendo, vibra demais. Eu mirei na rocha. É melhor que valha o dinheiro. Um feixe dourado do tamanho de um dedo saiu dos meus dedos, voando em alta velocidade, atingindo a rocha, perfurando o ar, fazendo um buraco de 1 metro de diâmetro. Eu tinha certeza que se eu alcançasse o nível celestial, eu poderia destruir uma rocha do tamanho de uma casa com isso. Além disso, essa técnica levou cerca de 1/4 da minha energia. Olha, o buraco esticou demais, eu apontei, tentando brincar. Em vez de rir, ela arregalou os olhos. Sua aura pode fazer isso? Não é tão incrível. Você pode destruir uma casa, certo? Ela sentiu. Nejire, me segure se falhar, eu disse antes de me agachar. Eu queria ver a técnica salto celestial. Vamos apenas tentar uma versão pequena. O que você quer dizer? Concentrando meu chi através dos meridianos das minhas pernas. No segundo seguinte, eu soube. Eu estava a 40 metros de altura no ar. Eu coloquei muito chi? Eu tinha certeza porque quando olhei para baixo, meu coração quase saltou do meu peito. Eu não sabia se conseguiria aguentar isso ou não. Mesmo que eu pudesse, a queda seria dolorosa. Eu sou burro. Eu deveria ter testado o dano de queda primeiro. Felizmente, enquanto eu caí alguns metros, Nejire ficou atrás de mim e me segurou pelos ombros, ajudando-me a pousar lentamente. A sensação do peito dela esmagando nas minhas costas me deu borboletas estranhas. Parecia melhor do que abraçá-la. Talvez eu devesse deixá-la me auxiliar. Isso foi assustador, eu disse. Colocando as mãos nos quadris, ela fez beicinho. Você acha? Tente ver isso da minha perspectiva. Eu realmente pensei que você ia morrer. O que teria acontecido se você tivesse ido testar isso sozinho e caído e quebrado a perna? Ir para o hospital? Eu respondi. Sua segurança não é brincadeira, sabia? Ela disse, isso faz de você um garoto mau. Meu coração bateu feliz ao ouvir isso. Decidindo mudar de assunto, eu disse, você tem razão. Quer tomar sorvete? Não havia sentido em testar outras habilidades na frente dela. Ela sorriu e assentiu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.